Olá! Bem, talvez você já deve me conhecer pelo vídeo de apresentação deste projeto de videoaulas sobre ortodontia preventiva e interceptora voltadas para o cirurgião dentista. Peço que você assista ao vídeo de apresentação deste programa de capacitação, caso ainda não o tenha visto, a fim de que entenda os objetivos desse projeto. Meu nome é Heider, eu sou cirurgião dentista com graduação sanduíche na Universidade do Alabama em Birmingham, a UAB, nos Estados Unidos, e pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde atualmente faço mestrado profissionalizante em ortodontia. Nesta videoaula eu vou falar sobre as análises faciais da criança e do adolescente de uma forma simples e direta, que pode e deve ser aplicada na rotina dos nossos atendimentos. Antes de fazer uma análise facial, deve-se ter em mente que a face humana é constituída por estruturas musculares e ósseas, que variam de acordo com a tipologia facial de cada indivíduo. Cada tipo facial apresenta características próprias, que podem ser observadas e alteradas pela dinâmica da musculatura orofacial, formatos das estruturas crâniofaciais e das arcadas dentárias, além da oclusão. As características de cada tipo facial podem influenciar diretamente nas funções da mastigação, deglutição, voz, respiração, fala e convívio social. E é devido à estreita relação com as funções estomatognáticas que a harmonia facial é um aspecto importante a ser considerado no diagnóstico ortodôntico. Apesar de o conceito de um rosto belo ser subjetivo e variável em função da etnia, da cultura, da era, do gênero, da idade e até da percepção individual entre as populações, reconhece-se que características de proporcionalidade facial são, em geral, aceitáveis. Assim, beleza não faz parte do estudo da análise facial, pois ela é, por si, uma medida relativa e resultante da subjetividade e da harmonia facial contextualizadas. Entretanto, o mesmo não acontece com a harmonia, que é o nosso objeto de estudo e é o nosso objeto de alcance ao final do tratamento ortodôntico. Existem algumas linhas, ângulos e contornos que podem ser medidos e que, se estimados, eles ajudam na análise facial e a busca da harmonia facial. A análise facial, por meio dessas medidas, é inicialmente uma análise clínica, idealmente feita na primeira consulta de qualquer paciente, em qualquer idade que ele tenha, olhando o paciente de pé ou sentado na cadeira, vendo o rosto do paciente e depois o perfil do paciente. E ela é, neste primeiro momento, baseada na percepção do profissional em relação ao que é visto diretamente no paciente. Daí a importância de ter olhos bem treinados para o diagnóstico do que a face nos mostra, para os contornos e proporções entre os tecidos moles e esquelético. Porém, vale considerar a importância de fazer uma análise cefalométrica como complemento para o diagnóstico ortodôntico facial. E não menos importante, fazer uma boa documentação fotográfica e de boa qualidade. Em conjunto com o exame clínico e com as imagens radiográficas, a análise fotográfica permite compreender a relação entre os tecidos moles da face e das partes esqueléticas e dentárias que o suportam. Porém, fotografias podem enganar os olhos que não são bem treinados, quando são feitas com inclinações, posturas incorretas, iluminação mal direcionada e outros. Por isso, e outras questões, o exame clínico facial é soberano em relação ao estudo das medidas e ângulos das fotos, que são formas lineares de medição. Mas para isso, temos que ter treinado muito a nossa capacidade diagnóstica a fim de olharmos para uma face e já termos algumas respostas sobre o paciente, como se algumas medidas e angulações principais já estivessem previamente sido consolidadas em nossa mente e fossem meros complementos diagnósticos. Devemos considerar que não há face perfeitamente simétrica, contudo, a ausência de algumas assimetrias é necessária para uma boa estética facial. Bem, chegamos ao final dessa primeira parte desse vídeo e esse assunto continuará a ser discutido na segunda parte dessa videoaula. Continue assistindo, vejo você lá!